bênção, é um privilégio poder estar nessa noite com os irmãos, nessa igreja amada, olhando tantos rostos conhecidos. Louvamos a Deus por esta bênção. Trago um abraço da Igreja Batista Betânia. E lá, assim como aqui, nós continuamos arregaçando as mangas e fazendo a obra do Senhor. Aleluia. E você que conseguiu vencer os obstáculos e está aqui, bem como aqueles que estão à distância em casa nos acompanhando, com certeza serão profundamente edificados, já estão sendo e serão ainda mais pela palavra do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Leremos os versículos 9 e 10. 1 Samuel capítulo 1, versos 9 e 10. Mas você deve manter a sua Bíblia aberta, porque faremos menção de outros versículos nesse mesmo capítulo. 1 Samuel capítulo 1. A igreja como está sentada, mas reverentemente atenta à leitura bíblica. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, ó Senhor, que privilégio é estar nessa noite, nesse lugar. E entendemos, Senhor, que foi a Tua vontade que nos conduziu aqui, pelo Teu Espírito. E aqui a Tua presença toma conta desse ambiente e de cada vida aqui presente. Mas o Senhor que não está preso à lei da física, o Senhor está aqui, mas está nesse momento em tantos lugares, em tantos lares, que nesse mesmo Espírito, ó Deus, estão a Ti cultuando. E nós rogamos que o Senhor nesta noite possa estar tocando em tantas vidas, em muitas vidas, que a Tua palavra que é poderosa, que a Tua palavra que transforma, que cura, que restaura, que vivifica, ela possa ser derramada como um bálsamo no coração daquele que está sedento, daquele que está carente, daquele que está precisando tanto. O Senhor conhece a necessidade do Teu povo. É o Senhor que vem em socorro. É o Senhor que vai estar agindo nesta noite. E nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre ostras, por mais estranho que pareça. Eu sei que aqui praticamente todos sabem o que é uma ostra. A biologia diz que a ostra é um molusco que vive protegido dentro de uma concha, dentro de uma carapaça. Aquela carapaça que envolve a ostra, ela é hermeticamente fechada. E ali consegue entrar pequena quantidade de água. E nessa água ela filtra o plâncton do qual ela se alimenta. Algumas vezes a concha produz uma abertura maior e por essa abertura entra grãos de areia. E como a ostra é muito sensível, aquele grão de areia que entra, ele machuca a ostra.
e tentando se proteger do machucado, do ferido, os biólogos dizem que elas liberam uma substância chamada madrepérola, que começa a envolver aquele grão de areia. É por isso que algumas pessoas, às vezes, abrem uma ostra e conseguem encontrar dentro uma linda pérola. Aquela pérola foi produzida a partir do sofrimento daquela ostra. Você pode dizer, pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Eu já li esse texto tantas vezes, e já preguei nele outras tantas. Mas um dia depois de ler essa história da ostra, eu me lembrei de Ana. E percebi o quanto tem a ver a história da ostra machucada com a história de Ana. Ana foi uma mulher que sofreu muito em sua vida. Numa sociedade onde ter filhos era sinal de bênção de Deus, de favor de Deus, de uma pessoa abençoada, ela não podia ter filhos. E ela sofria muito. Sofria muito por esta impossibilidade, mas sofria muito com as críticas, ela sofria muito com as cobranças, ela sofria muito com o preconceito. E hoje eu quero juntar essas duas coisas e trazer algo para a reflexão de cada um de nós. O tema dessa mensagem é a ostra machucada. Eu quero deixar 4 verdades para a tua reflexão sobre uma ostra machucada e sobre a história de Ana. A primeira verdade que eu quero que você medite no seu coração, não só aqui, mas em casa, é que as feridas que mais machucam uma ostra não são as feridas de fora, são as feridas de dentro. A ostra, ela convive naturalmente com muita areia. Mas a areia que ela convive é uma areia que está fora, e esta areia que está fora não a incomoda tanto. Agora, aqueles pequenos grãos que estão dentro são aqueles que lhe machucam, são aqueles que lhe ferem. O que mais doía em Ana não eram os problemas sociais, não eram os problemas econômicos da sua sociedade. O que mais doía a Ana não eram os olhares dos vizinhos quando ela saía à rua. O que mais machucava a Ana era o que acontecia dentro da sua casa. Aos poucos, Ana vai se tornando como aquela ostra machucada. Ela era machucada por dentro, dia a dia. Eram as ofensas que ela ouvia dentro da sua casa. Eram as críticas daqueles que deveriam entender a sua situação, que deveriam apoiá-la, mas que levantava o dedo de maneira impiedosa, criticava, lançava palavras que machucavam, como aquele grão de areia que vai machucando a ostra. O que mais doía a Ana era a incompreensão do seu pastor, quando ela ia para o templo orar, buscar refrigério, e nem na casa de Deus ela conseguia apoio, e nem na casa de Deus ela conseguia compreensão, e isso machucava bastante.
Meus irmãos, nós precisamos aguçar mais a nossa sensibilidade para algumas coisas que ocorrem muito perto de nós. O mundo está apavorado com uma pandemia que assola todo o planeta. Mas eu diria que nós vivemos numa pandemia muito mais longa que essa e que também contamina toda a humanidade, chamada insensibilidade. Vivemos numa geração de pessoas insensíveis. E por serem insensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro, à carência do outro, termina machucando. Quem está próximo termina ferindo. Termina causando dores. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para nós não sermos o agente do sofrimento alheio, da dor alheia, de estarmos agindo como aqueles grãos de areia que lá dentro está causando tanta dor. Tem gente que só sabe o que é dor quando é ferido, mas vive machucando o outro o tempo todo e não percebe. Mas uma outra coisa que eu gostaria que você lembrasse bem é que a ostra ferida, ela tende a se fechar cada vez mais. Um mecanismo de defesa contra o machucado é que ela vai se fechando, cada vez passa menos coisa pela frecha daquela carapaça. Há momentos que nós olhamos algumas pessoas que vão se fechando, e às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, por que aquela pessoa está tão fechada, está tão introspectiva. Mas ela está instintivamente desenvolvendo um mecanismo de sobrevivência aos machucados, porque as pessoas não têm a sensibilidade de perceber. No versículo 7 e 8 diz: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor marido para você? À medida que Ana ia se machucando, ia se ferindo com tudo que estava acontecendo em seu redor, ela ia se fechando. Você conhece pessoas que não compartilham mais os sentimentos, porque foram tão feridas e agora não se sentem seguras para falar. Se você olhar com bastante atenção, você percebe que ela não está bem, mas você pergunta, ela diz: não é nada não. Ela está desenvolvendo o mecanismo da ostra de autodefesa, ela vai se fechando. Chegou um momento em que Ana nem gemia mais, ela chorava calada. Irmãos, eu convivo muitas vezes com filhos que se tornaram inseguros na vida, porque foram machucados dentro de casa. E não consegue mais expressar os sentimentos, não consegue mais falar da dor, não consegue mais sequer pedir ajuda. Feridos não só por aquilo que ouviram, mas feridos por aquilo que viram. Feridos por aquilo que sentiram. Esposas que foram profundamente machucadas no convívio e foram se fechando dentro de uma crosta, dentro de uma carapaça. Irmãos, o Evangelho nos leva a ser sensíveis. A Bíblia diz que nós temos que chorar com aqueles que choram.
assim como celebrar com aquele que celebra. Nós não podemos ser tomados por essa doença que está matando o mundo em que vivemos, onde as pessoas não se importam, não sentem, não se compadecem com a dor do outro, com a carência do outro, com a necessidade do outro. Nós não podemos ser tomados por um sentimento de egoísmo, em que não conseguimos ir além das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios desejos. Ana foi se fechando. Cuidado, porque talvez você esteja perto de alguém que está desenvolvendo esse processo. E o teu olhar voltado para muitas situações e muitas coisas não está te deixando perceber o que está acontecendo perto de você. O marido de Ana dizia: eu não entendo. E às vezes na saída com aquilo, você tem tudo. Será se eu não sou uma pessoa boa? Você tem tudo em casa, isso, aquilo, outro. Não tinha tudo. Ela não tinha tudo. Irmãos, a ostra machucada, ela sofre em silêncio. Você olha, aparentemente está tudo normal, mas não está normal, há muito sofrimento, há muita dor. Ana sofria calada. No versículo 9 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A ostra ferida, por fora a aparência parece ser normal, por dentro não está normal. Irmão, ninguém consegue perceber uma ostra ferida a não ser que abra. Por fora a aparência é igual às outras. Talvez por fora, a pessoa que você conviva aparenta estar bem. Mas quando nós nos aproximamos, quando nós saímos da nossa comodidade, dos nossos interesses, e começamos a ter mais empatia, ter mais misericórdia, ter mais compaixão, e começamos a conversar, você percebe que não está bem. De repente o sacerdote olhou para Ana e percebia que ela chorava e orava, chorava e orava. Ana chorava, mas ela não queria que as pessoas percebessem que ela estava chorando. Por isso ela chorava em silêncio. Chorava por não saber mais o que fazer. Um comportamento que é tão natural numa criança, o choro, para expressar algum tipo de sentimento. Mas quando você observa alguém adulto chorando e não conseguindo mais expressar, o choro de Ana era um pedido de socorro, era um pedido de ajuda. Ela chorava para tentar aliviar a sua dor, mas ninguém entendia. Ela não conseguia ser compreendida dentro da sua casa, ela não conseguia ser compreendida dentro da sua igreja. Os versículos de 13 a 16. Como Ana chorava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ela está sendo tratada de uma maneira ríspida e o machucado está aumentando. Porque ao invés de sensibilidade, de compreensão, de uma mão estendida, ela está sendo acusada.
Nós vivemos, irmãos, numa conjuntura onde as pessoas têm facilidade de acusar umas às outras. E essas acusações machucam. Elas ferem, elas adoecem. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. O único lugar em que aquela mulher conseguia refrigério era na oração, era aos pés do Senhor. A sua oração eram lágrimas derramadas. A sua oração, irmãos, talvez fossem palavras que o homem não compreendia, mas Deus consegue ler a nossa dor, consegue perceber o significado da nossa angústia. Deus não confunde e nem se confunde com os nossos sentimentos. Aleluia. Nele nós podemos estar inteiro. Nós não, quando chegamos diante do Senhor, nós não corremos o risco de sermos incompreendidos como os homens. O versículo 16, ela diz: não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Meus irmãos, nós estamos ficando muito insensíveis àqueles que sofrem em silêncio. Por isso se multiplicam as pessoas que sofrem com as doenças emocionais. E o que mais dói em alguém que sofre com uma enfermidade emocional é a dificuldade de ser compreendido pelo outro. É que já não basta tudo que uma enfermidade emocional causa em alguém, mas a maneira como você não consegue ser acolhido, a maneira como você não consegue simplesmente um abraço, uma palavra diz: eu estou aqui do teu lado, chora comigo, conta comigo. Mas assim como na história da pérola, irmãos, da ostra, toda pérola se forma a partir de uma ostra machucada. E isso é muito lindo. Toda pérola, ela vai se formar a partir de uma ostra machucada, ferida. A dor de Ana, o machucado daquela mulher, vai ao final produzir algo lindo, algo bonito. A dor, o machucado, se não encontrou o apoio entre os homens dentro da sua casa ou na sua própria igreja, ela encontrou no Senhor. O Senhor olhou para ela e olhou com amor, olhou com misericórdia. E o Senhor abraçou aquela filha com amor, sarou a sua dor. E um dia Ana se abre assim como a ostra, e dela vem uma linda pérola. No versículo 20 e 21 diz assim: Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Elcana, seu esposo, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Samuel foi a pérola que Ana gerou da sua dor, do seu sofrimento. Um dia ela entra no templo e diante dos olhares de todos, aquela mulher está sarada. E ela está com uma linda pérola, grata ao Senhor.
da sua dor, o Senhor transformou aquilo em algo bom, em algo precioso. Foi uma linda pérola que gerou em meio ao seu sofrimento. Samuel se tornou a coisa mais valiosa que Ana passou a ter em sua vida. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui nessa noite, mas Deus sabe. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quem olha para uma ostra por fora, com aquela casca grossa, feia, disforme, rude, não tem noção do quanto ela é sensível por dentro. Às vezes nós atacamos as pessoas, dizemos coisas, irmãos, porque nós olhamos por fora e achamos que elas são fortes a ponto de receber qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer acusação, qualquer palavra. E não temos noção de que estamos machucando, de que estamos destruindo o emocional daquela pessoa, de que estamos empurrando aquela pessoa para baixo. Cuidado, porque talvez aquela aparência rude, grosseira, de palavras duras, foi a forma que ela encontrou para se proteger, para tentar proteger a sua sensibilidade. Eu quero falar para você que nessa noite está se sentindo como uma ostra ferida. Se o mundo não consegue compreender a tua dor, se as pessoas não conseguem entender o que você está passando, o que você está sentindo, faça como Ana. Te derrama em lágrimas aos pés do Senhor. Fala com Ele. Abre o teu coração para o Senhor. Porque o Senhor nos entende, irmãos. O Senhor não nos julga como o mundo julga, como a religião julga, como os religiosos julgam. O Senhor nos ama e trata conosco, trata das nossas feridas, trata das nossas imperfeições. Deus, o nosso Pai, é perito em tratar de ostras feridas, de filhos feridos. Que Deus nos abençoe e nos torne mais sensível à dor e à necessidade do nosso semelhante.